ofertar ao nosso Senhor em adoração, louvar o seu nome. Celebramos ao Senhor também por muitos rostos queridos, conhecidos que nós podemos observar aqui conosco, cultuando ao Senhor nessa noite. Um forte abraço em cada um de vocês. Amados, nós queremos dar continuidade àquela série de mensagens que a gente tem pregado aqui nos domingos à noite, sobre o justo viverá pela fé. Amém. Glória a Deus, irmãos, não esqueceram. Essa é a penúltima mensagem, a gente vai encerrar numa próxima oportunidade. Mas o fato é que eu queria começar iniciando dizendo que Deus ele se revela a nós progressivamente. À medida que nós nos aproximamos de Deus, nós conhecemos mais esse Deus e nós vamos entendendo a vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos observando como Deus se mostra, como Deus se revela, como Deus deseja alcançar a cada um de nós, a cada uma das nossas vidas. Essa revelação é progressiva justamente porque a gente não tem a capacidade de compreender Deus totalmente. Nós não conseguimos conter toda a revelação de Deus de uma só vez. E nós vamos então recebendo à medida que nos aproximamos dele. Muito obrigado. À medida que vamos iniciando esse relacionamento com ele. E assim Deus vai revelando quem ele é. Por meio dos seus muitos atributos, a sua soberania, a sua glória, o seu poder. E a nossa mente até às vezes entra em questionamento, em parafuso, porque a gente não entende literalmente quem Deus é, nem como Deus vai agir muitas vezes. Porque o agir de Deus acaba diferenciando-se daquilo que é o nosso modo de pensar, daquilo que é o nosso modo de agir, daquilo que é o que a gente espera, a nossa lógica humana. Porque Deus ele age soberanamente, Deus ele age poderosamente, Deus ele age da maneira que lhe apraz. Tanto é que o profeta pergunta e pergunta de forma retórica, porque todos nós sabemos a resposta. Agindo Deus, quem impedirá? Nós sabemos, ninguém jamais pôde, ninguém jamais poderá impedir o agir de Deus. Mas a série da nossa mensagem, O Justo Viverá pela Fé, tem como tema, na mensagem de hoje, que a obediência é a melhor estratégia. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo de número 6. Eu quero ler com os irmãos do versículo 1 ao versículo 5. Josué, capítulo de número 6, do versículo 1 ao versículo de número 5. Josué, capítulo de número 6, versículo de número 1, diz assim: E Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados e faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca, e no 7º dia marchem todos vocês 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e vocês atacarão aquela cidade, cada um do lugar de onde estiver. Amém? Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado a Deus pela porção da Tua palavra que acabamos de ler. Muito obrigado a Deus porque o Senhor já nos permitiu aqui, ó Deus, louvar ao Teu nome, adorar ao Senhor, ó Deus, levarmos as nossas orações com petições, com ações de graças, ó Deus, com louvor ao Teu nome, ó Deus, até a Tua presença, de onde, ó Deus, nós ansiamos pela resposta do Senhor, para que se cumpra a Tua vontade sobre as nossas vidas. Agora, ó Pai, diante da Tua palavra, nós pedimos ao Senhor, fale aos nossos corações. Abra, ó Deus, a nossa mente para aquilo que é espiritual, para que possamos ouvir a Tua voz e, ouvindo a Tua voz, ó Deus,
possamos celebrar o teu nome, adorar ao Senhor e responder de forma obediente ao teu chamado. Que o Senhor assim nos abençoe. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Os irmãos conhecem esse texto. A primeira batalha que o povo de Israel, enquanto povo que está prestes a iniciar o período de conquista, vai travar, é justamente a batalha em Jericó. E Jericó é a cidade que pôs medo aos espias. Os irmãos se lembram que em determinado momento, enquanto ainda no deserto, Moisés levanta 12 espias que são chamados pelo Senhor a representar o seu povo, a ir até os limites da terra prometida e conhecerem aquela terra, para trazerem um relatório ao povo que ali estava. E eles vão até lá, eles usufruem um pouco daquela terra, comem do fruto daquela terra, trazem do fruto daquela terra para mostrar o quanto que ela de fato cumpria a promessa do Senhor, como uma terra que emana leite e mel, ou seja, uma terra onde há provisão, uma terra onde há fertilidade, uma terra onde as coisas poderiam ser plantadas, cultivadas e abençoadas. Mas também eles trazem consigo muito medo no coração. Pois eles dizem, as cidades são fortificadas, os muros daquelas cidades são intransponíveis, nós não temos como lutar contra aquele povo. E agora, mediante tudo isso, depois de 40 anos de peregrinação do deserto, aquela geração renovada, Moisés falecido, Josué levantado como líder, eles estavam diante daquela cidade que pôs medo nos seus antepassados. E não era por acaso que os seus antepassados tinham ficado com medo. A ideia dos historiadores, mergulhando no texto sagrado e mergulhando naquilo que são as escavações arqueológicas, é de que a cidade de Jericó era mesmo muito bem protegida. Não apenas com um muro, mas com uma junção de 2 muros, com cerca de 1,90 metros de largura, ou seja, de espessura cada um deles, que juntos somados um sobre o outro chegavam a quase 9 metros de altura. Então imagine você estar diante de uma muralha de 2 metros de largura por 9 metros de comprimento, com pessoas protegendo os seus cantos, com pessoas lá dentro, trancadas, esperando para reagir no qualquer ataque que você fizesse. Mas é exatamente diante deste cenário que Deus revela o seu poder, que Deus revela a sua capacidade, que Deus revela para nós que o justo não vive pela sua própria força, mas sim pelo poder do seu Deus. E a estratégia que o Senhor estabelece, ela é extremamente diversificada aqui. O Senhor estabelece uma estratégia de guerra não comum, ou sequer nem de guerra mas uma estratégia de adoração, de louvor ao seu nome, porque o Senhor diz, eu vos entregarei esta cidade. Eu queria extrair algumas lições para as nossas vidas a partir desse texto. E a primeira delas é que muros não são obstáculos para o nosso Deus. Amém? Amém. Irmãos, nós pregamos a palavra literalmente. E não adianta eu me apegar aos detalhes do muro de Jericó, porque esse muro não existe mais. Não adianta eu dizer o quanto aquela cidade era fortalecida, porque aquela cidade perdeu aquela batalha. Não adianta eu intensificar para vocês o medo que poderia estar no coração dos israelitas, porque eles, mesmo com medo, pela fé, obedeceram ao Senhor e obtiveram do Senhor aquela vitória. Então eu preciso fazer uma alegoria, para que essa mensagem faça sentido a mim e faça sentido a você em pleno 2025. Eu preciso dizer para vocês que hoje, aquilo que nos separa de Deus, que hoje, aquilo que impede o fluir de Deus nas nossas vidas, hoje, aquilo que traz sobre o nosso coração qualquer impedimento de adorarmos a Deus em espírito e em verdade, pode se constituir um muro de Jericó na nossa vida. E é preciso que você pense consigo mesmo agora, que você olhe não para mim, mas para dentro do seu coração, isso simbolicamente falando. E pense consigo mesmo o que tem sido obstáculo para a minha adoração ao Senhor. O que tem sido barreira, porque muro representa isso, barreira, obstáculo, para que eu seja um verdadeiro servo do Senhor, uma verdadeira serva do Senhor, para que eu pare de arranjar desculpas
para não obedecer completamente a Deus, para que eu pare de me ancorar em cidadãos ou qualquer outra coisa que me impeçam de viver a vontade de Deus. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos, é sobre isso que eu quero profetizar na sua vida hoje. O Senhor tem poder para derrubar essas muralhas. O Senhor tem poder para derrubar essas muralhas uma por uma. É só olhar, irmãos, aos olhos naturais não havia saída nem entrada. O texto começa dizendo que a cidade estava trancada, fechada. Ninguém saía, ninguém entrava, não havia fluxo, não havia movimento, não havia absolutamente nada que os israelitas pudessem fazer, não fosse a boa mão de Deus. Talvez seja exatamente assim, estagnado, que ande a sua vida espiritual. Talvez seja nesse processo de ficar parado, de não crescer, de não evoluir espiritualmente, de não conhecer mais e melhor esse Deus, que o teu medo tem te paralisado, que o teu medo tem te vencido, e que as muralhas de Jericó, espiritualmente, alegoricamente falando, têm sido mais forte que a sua fé. O nosso grande desafio hoje é entendermos que pela fé nós podemos deixar essas muralhas no chão e avançar para o nome, para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém? A segunda lição que eu posso aprender com os irmãos aqui, compartilhar, irmãos, é que o Senhor tem certeza da vitória antes mesmo que a batalha comece. Olha de novo para a sua Bíblia, por favor, Jericó. Josué, capítulo de número 6, versículo de número 2. Então, o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, ou seja, a cidade, o seu rei e todos os seus homens de guerra. A irmã Ana Maria pode me corrigir, como boa intérprete da língua portuguesa que ela é. O Senhor usa aqui o pretérito perfeito. O Senhor está falando de algo que Ele vai fazer no futuro como algo que Ele já fez. Ele está dizendo: eu entreguei. Eles ainda nem tinham começado a marchar, eles ainda nem tinham começado a se aproximar da cidade, eles ainda nem tinham começado a obedecer, mas o Senhor os encoraja dizendo: eu já entreguei de antemão para vocês essa vitória. Irmão, somente Deus pode fazer isso, somente Deus pode dar uma certeza de algo que ainda está por vir. Quem de nós, por mais sábio que possa ser, por mais inteligente que possa ser, por mais experiente que possa ser, pode ter a certeza do que irá acontecer amanhã? Nós temos probabilidades, nós temos previsão. Sabe aquela previsão do tempo que a gente olha no jornal? É uma previsão baseada em satélites, em estudos, em observações, que o tempo pode se comportar daquela maneira. Mas houve um dia que essa previsão falhou, porque uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, trouxe sobre a nação de Israel uma chuva de atolar carro, animal, e deles não terem mais o que fazer. E isso depois de mais de 3 anos de estiagem, tudo isso por causa da oração de fé de um profeta chamado Elias. Então a gente precisa entender que pela fé, nós precisamos enxergar a vitória naquelas batalhas antes mesmo que a gente comece a enxergar ali de fato fisicamente as mesmas. Precisamos entender que servimos a um Deus que pode e que garante a certeza de vitória e de salvação e de vida eterna para cada um de nós. Porque o mesmo que diz para Josué e diz consequentemente para o povo de Israel: olha, podem ir, que eu já entreguei Jericó nas mãos de vocês. É o mesmo que diz para os seus discípulos: não se preocupem, eu estou indo para Jerusalém. Lá em Jerusalém eu serei preso, lá em Jerusalém eu serei julgado, lá em Jerusalém eu serei condenado, lá em Jerusalém eu serei morto. Mas não se preocupem, porque ao 3º dia eu ressuscitarei. Amém? Esse é o nosso Deus. Porque nem o exército romano, nem as autoridades religiosas judaicas, nem ninguém pode parar, nem mesmo a morte, o agir de Deus, a ação de Deus, o poder infinito e maravilhoso que o nosso Deus tem para conosco.
Crer em Deus e viver pela fé, irmãos, é crer no que Deus disse, mesmo que a gente ainda não veja aquilo se concretizando. Crer em Deus é viver pela fé, pela palavra de Deus, que é a nossa garantia, porque se o nosso Senhor falou, Ele é fiel para cumprir. O Senhor não nos criou para a maldição do pecado, o Senhor não nos criou para uma vida de dificuldade, o Senhor não nos criou para uma vida onde a nossa tristeza é maior que a nossa alegria, não. O Senhor veio para nos dar vida e vida abundante, vida plena, vida feliz e, sobretudo, salvação e vitória sobre o pecado e sobre o seu castigo, que é a morte. E a gente precisa crer nisso, e a gente precisa viver com base nessa promessa do Senhor. Eu tenho certeza que cada um de vocês já experimentou promessas de Deus na sua vida, que já recebeu essas promessas. Não se esqueça do que Deus já fez por você, do que Deus já fez em você, porque Ele é capaz de fazer muito mais. O apóstolo Paulo vai dizer que mais do que pedimos, mais do que pensamos, infinitamente mais, esse Senhor é o Deus que faz e que age sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Os muros podem ainda estar de pé, as barreiras podem ainda estar à nossa frente, os nossos olhos podem ainda não ter contemplado a vitória, mas pela fé em Deus nós contemplaremos, pela fé em Deus nós alcançaremos, pela fé em Deus nós somos em Cristo mais do que vencedores. Sabe, aquela pessoa por quem você ora para que ela conheça a Jesus pode ainda não ter entregado a sua vida a Ele. Mas saiba que o dia dessa entrega está próximo. Aquela pessoa por quem você tem orado ainda pode não ter recebido a cura que você e ela tanto buscam para aquela enfermidade. Mas saiba que o Senhor tem poder para curar. Aquele casamento que pode estar ali por um fio de escarlate próximo do fim, ainda pode ser restaurado, renovado e melhorado para a glória do Senhor Jesus Cristo. Não há nada impossível, não há nada que seja demasiadamente forte ou poderoso para se comparar à ação do nosso Deus. É só olharmos a própria história do povo de fé, que se inicia por a obediência em fé de um senhor idoso, por volta dos seus 100 anos, que acredita numa promessa do Senhor que lhe dá 3 coisas, e 3 coisas que ele não tinha: a capacidade de ter um filho, a capacidade de prosperar para ter uma própria terra e a capacidade de, por meio da sua família, ser bênção para todas as famílias da terra. E esse Senhor se apega a isso de tal forma, crê nisso de tal forma, esse Senhor é Abraão, crê nisso, que isso se realiza na sua vida. Porque ele tem depois esse filho, esse seu povo se multiplica e possui a terra, e ele também é aquele por meio do qual o Senhor preparou a vinda do próprio Jesus para ser a bênção para todas as famílias da terra. Caminhe debaixo de promessas e não debaixo de dúvidas. Caminhe pela fé e não pela negação, pela incerteza. Creia que o Senhor pode fazer jorrar fontes de água doce, onde só tem água amarga. Pode fazer jorrar fonte de águas onde mesmo só existam desertos. E pode trazer sobre a sua vida o sobrenatural. Eu continuo no texto e olho aqui para os versículos 3 e 4. Quando o Senhor então revela a Josué, por isso eu comecei falando sobre revelação, a sua estratégia. Olha o que o Senhor diz, versículo 3. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos os 7 ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Veja que estratégia de guerra. Que não tem nada a ver com guerra, mas que tem a ver única e exclusivamente com obediência a Deus. Irmãos, a maneira como o Senhor age, nós não podemos controlar, mas nós temos o dever de obedecer a sua palavra. Mesmo que ela não seja confortável, mesmo que ela aparentemente pareça sem sentido algum, mesmo que em algum momento o nosso coração enganoso possa dizer, mas isso aqui, será que vai funcionar? Será que realmente é o certo? Eu diante de um ofensor virar outra face? Será que realmente é o certo eu diante daquela pessoa que declarou ódio e guerra a mim,
continuar orando por ela, continuar amando e procurando oportunidades de servir para abençoar a vida dela. Não faz sentido, mas é exatamente o que Deus diz. Deus diz para essa nação: olha, vocês vão chegar diante das muralhas que são intransponíveis e vão simplesmente andar ao redor delas, com os sacerdotes tocando as suas trombetas. E no 7º dia, depois de terem feito isso por 6 dias, uma vez por dia, vocês vão andar 7 vezes. E os sacerdotes novamente tocarão as trombetas. Essa é a estratégia. Nessa estratégia, Deus quer ensinar uma coisa: não é pela força de vocês, não é pela espada de vocês, não é pela capacidade de vocês de luta, porque o povo, para chegar em Jericó, tinha passado por 2 países anteriores. O país dos Moabitas e dos Amonitas. Eles tinham os vencido em guerra. Então eles já estavam com o seu coração um pouco orgulhoso, dizendo: olha, a gente já sabe lutar. A gente vai conquistar, porque de fato a gente tem um Josué que não perdeu uma batalha, está invicto, e a gente tem um exército aqui já meio que preparado. Mas o Senhor diz: não é dessa maneira que vocês vencerão a Jericó. Não é assim. Por quê? Porque vocês vão vencer a Jericó à medida que vocês me obedecerem e adorarem. O tema da mensagem é: obediência é a melhor estratégia. E a gente precisa se lembrar disso, irmãos, porque quando nós obedecemos, nós deixamos muitas vezes de lutar para que o Senhor lute em nosso favor, para que o Senhor assuma o controle da nossa vida, para que o Senhor seja aquele que vá à nossa frente, abrindo portas, derrubando muralhas, vencendo gigantes e sendo aquele que trará sobre nós a vitória que nós tanto almejamos. Lembre-se das palavras do pequeno Davi, lutando contra o gigante Golias: você vem a mim com suas armas, com suas apetrechos de guerra, mas eu vou até você em nome do Senhor. Em nome do Senhor. E um guerreiro armado, e um guerreiro vestido na sua roupa usual de guerra, possuía talvez ali um único ponto fraco, que era a brecha do capacete para que ele pudesse enxergar. E é exatamente ali que o Senhor ajuda Davi a acertar a pedra para que ele caia, e dali ele possa então terminar aquela batalha. Irmãos, a gente precisa entender que quando Deus está à frente, e quando Deus é colocado como soberano, e quando a gente deixa Deus ser Deus e não tenta agir por conta própria, nós alcançaremos as vitórias inimagináveis que a gente nunca pensou que alcançaria. Porque Ele é quem vai lutar por nós. 7 dias, 7 voltas, 7 sacerdotes, aquele povo caminhando, aquele povo adorando sem saber o que acontecia, mas mesmo sem saber, eles estavam ali orando, eles estavam ali adorando, eles estavam ali obedecendo. Obedeça mesmo quando não fizer sentido. Todas as vezes que Deus te disser perdoe, perdoe. Todas as vezes que Deus te disser espere, espere. Todas as vezes que Deus dizer compartilhe, compartilhe. Todas as vezes que Deus disser se cale, fique caladinho, porque Deus vai fazer com que essa sua obediência seja retornada a você com bênçãos e vitórias. Quando Deus nos manda marchar, nós precisamos marchar. Quando Deus nos manda trabalhar, a gente precisa trabalhar. Quando Deus nos manda parar, a gente precisa parar. É por meio da obediência que homens e mulheres de Deus experimentaram o poder de Deus através das suas vidas. Quero um outro exemplo de uma obediência. Esse povo já estava aqui conhecendo isso. Um povo que é escravo e um povo que foge da nação que o escravizaram por mais de 400 anos. Se vê num beco sem saída, quando de repente eles começam a caminhar e fugir e veem que cada vez mais se aproximam do litoral. E eles chegam então na praia em frente ao mar e olham para trás e veem aqueles que eram os seus chefes, os seus donos, virem com tudo para mais uma vez escravizá-los. Mas o Senhor diz: toque na água com o seu cajado. O Senhor não diz: está vendo aqueles barcos? O Senhor não diz: submarinos emergirão. O Senhor não diz: aviões levarão vocês daqui. Não, o Senhor diz: toque na água. Sem saber o que aconteceria, mas obedientemente Moisés toca. O mar se abre e uma estrada se revela para que o povo possa atravessar para o outro lado. Nós servimos a esse Deus, que abre caminhos onde a gente não enxerga, que derruba muralhas quando o nosso coração diz que isso é impossível.
que derruba gigantes, quando na batalha parece que é muito fácil ser derrubado por aquele gigante, que abre portas, que constrói casas, que restaura famílias, que cura pessoas, que salva a alma daqueles que se entregam verdadeiramente a esse Deus. Esse é o nosso Deus, e a esse Deus que nós devemos obedecer. E obedecer, irmãos, de forma muitas vezes silenciosa, sem estrondo algum. A Bíblia diz que o povo deveria marchar e somente depois de marchar os sacerdotes tocariam as trombetas. Irmãos, muitas vezes as recompensas que nós receberemos são as conquistas silenciosas que nós fizemos através de uma obediência que ninguém viu. Porque ninguém mais estava com você lá de madrugada quando você estava orando pelo milagre que hoje você vive. Ou ninguém mais estava com você quando aflito você recorreu a Deus e pediu de Deus ajuda. Porque muitas vezes vai ser você e Deus, e você precisa silenciosamente, obedientemente buscar a esse Senhor. Os irmãos se lembram do profeta Jonas? E os irmãos se lembram do que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, e disse: ele, levanta-te, prepara-te e vai pregar a grande cidade de Nínive, porque a maldade deles chegou ao nível que eu já não suporto mais e eu preciso que alguém vá lá trazer para eles a minha palavra. A Bíblia diz que Jonas se levanta para ir para outro lugar. Ele desce até um porto chamado Jope, e em Jope ele pega um barco em outra direção, rumando para Tarsis, e não para o lugar onde o Senhor lhe enviara. E em nenhum desses momentos Jonas ora. Jonas entra no navio, Jonas vai para o fundo do navio, dormir profundamente, o Senhor manda uma tempestade sobre aquele navio, todos os tripulantes ficam morrendo de medo de perder a sua vida, porque tentaram de tudo e não conseguiram manter o barco no nível que pudesse ser navegável, tamanha a tempestade, até que o próprio Jonas é despertado por ele e diz: olha, essa tempestade é por minha causa, porque eu sirvo ao Senhor, Deus do céu, da terra e dos mares, e ele está irado comigo. Mas se vocês me lançarem no mar, não tem problema, a tempestade vai passar. E eles, sem querer, fazer isso. Até que lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas, e de fato jogaram Jonas no mar, e a tempestade cessou. E o Senhor, para que Jonas não morresse, envia um grande peixe que abra a boca e traga Jonas para que ele seja liberto de uma morte ali no mar. Mas aí esse peixe também é dado ordem para que não o consuma no seu organismo. E lá, dentro do ventre de um grande peixe, no fundo do mar, é que Jonas vai orar pela primeira vez no livro dele. E vai dizer: Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. E ele vai literalmente agradecer a Deus por ter enviado aquele grande peixe para ter libertado da morte. E vai dizer: olha, tudo o que o Senhor me disser agora, eu obedecerei. E aí o Senhor dá ordem àquele peixe para que possa devolver Jonas ao continente. Ele devolve Jonas na praia. E o capítulo 3 do livro diz: olha, veio de novo a palavra do Senhor a Jonas dizendo: levanta-te, prepara e vai pregar a grande cidade de Nínive. E agora, depois da sua oração, Jonas vai. Mas muitas vezes nós estamos precisando que as tempestades venham, que as pessoas nos abandonem, nos joguem no mar, que um grande peixe venha sobre a nossa vida para nos sacudir, para que a gente possa se lembrar de orar ao Senhor. Não espere por isso, irmãos, ore antes. Ore antes. Porque é tão bom orar, é tão bom conversar com alguém que te escuta, é tão bom conversar com alguém que te responde. Tá? E aqui eu abro um parênteses para falar sobre os casais. As mulheres às vezes se queixam de que o marido não responde tanto quanto ela gostaria. Né? E é comprovado cientificamente que a gente precisa de menos palavras por dia para se sentir bem na nossa comunicação. As mulheres de fato falam mais. Mas falar com o Senhor, irmão e irmãs, é sempre falar com alguém que está disposto a te ouvir e a te responder. E responder conforme a sua vontade. E a vontade de Deus, nós sabemos, Paulo nos diz, é boa, perfeita e agradável. Então, obedecer a Deus silenciosamente e poderosamente pode ser a chave que você precisa para que as vitórias do Senhor venham sobre a sua vida.
Muitas vitórias são conquistadas quando a gente para de reclamar e quando a gente aprende a obedecer silenciosamente ao nosso Deus. Ah, mas não faz sentido. Ah, mas está muito difícil. Ah, mas isso aqui é complicado demais. Obedeça. Insista na sua obediência, porque certamente o Senhor tem recompensa para você e para cada um de nós. Obedecer, já dizia o profeta Samuel, é muito melhor do que sacrificar. Obediência ao nosso Deus, para que o Senhor possa trazer sobre as nossas vidas a vitória. Mas percebam que o versículo 5 destaca aí ainda uma outra realidade, quando ele diz assim: quando as trombetas soarem um longo toque, isso já no 7º dia, depois da 7ª volta, todo o povo dará um forte grito, os muros da cidade cairão e o povo atacará cada um do lugar de onde estiver. E eu aprendo aqui uma última lição para as nossas vidas. A vitória vem com obediência. Amém. Glória a Deus. Mas a vitória também vem, irmãos, com louvor e com unidade. O povo de Deus, irmãos, é um povo que precisa andar junto. O povo de Deus é um povo que precisa, em uníssono, responder em obediência à voz do Senhor. Porque a minha desobediência não atrapalha só a minha vida, mas a vida de todos aqueles que estão ao meu redor, e inclusive daqueles que estão comigo congregando na família de fé, a igreja a qual eu participo. Então, quando eu passo para a vida cristã, quando eu aceito Cristo como Salvador da minha vida, eu entendo que a vontade de Deus ela não é mais apenas para mim e para a minha obediência individual, mas é para todo o povo de Deus. Não é uma questão de emocionalismo, de coletivismo, mas é uma questão de unidade. O povo dará um forte grito, ou seja, como um só. Os muros cairão, as trombetas serão tocadas como uma só, e o povo marchará como um só, e cada um vencerá o inimigo que estiver diante de si. A igreja avança à medida que essa igreja aprende que a unidade é a proteção do Senhor para que nós não sejamos esmagados por este mundo. Percebam que é exatamente o contrário do que o mundo ensina, porque o mundo fala muito sobre individualismo. Sobre seja feliz você, o resto, sobre faça o que der na sua telha, ou segundo a sua vontade, porque depois daí não interessa mais, é a sua felicidade. Quando Deus está desejando que muitos de nós, filhos e filhas, sejamos um só, tenhamos um só propósito, marchemos em obediência para um só sentido. Como bem escreve o apóstolo Paulo, tenhamos um só Deus, um só Senhor, um só Salvador, uma só fé e vivamos em uma unidade. Irmãos, se olharmos para o mundo está todo o tempo tentando nos separar. Nós somos separados por cor de pele, nós somos separados no mundo por classe social, nós somos separados no mundo por preferência esportiva, porque cada um escolhe o seu clube para qual torcer. Nós somos separados por inúmeras coisas. Mas a palavra de Deus e o nosso Deus deseja que assim como Ele, Pai, Ele, Filho e Ele, Espírito, são um só, nós tenhamos essa mesma expressão. Essa expressão de unidade, de comunidade, de caminharmos juntos, de obedecermos juntos e de poder entender que as principais vitórias que nós vamos conquistar, irmãos, sempre serão coletivas. Sempre serão bênção para todo o povo, que à medida que um de nós é abençoado, todos são. É só olhar para as metáforas que é utilizado na própria Bíblia para falar da igreja do Senhor. A igreja é sempre comparada com uma família. A igreja é sempre comparada com um corpo que possui muitos membros. A igreja é sempre comparada com questões coletivas. E a gente precisa se importar uns com os outros, olharmos os mandamentos recíprocos que diz: amai-vos uns aos outros, chorai-vos uns com os outros, alegrai-vos uns com os outros, orai-vos uns com os outros, e assim aplicá-los na nossa vida, porque o muro não caiu por força, o muro caiu pela obediência, pela fé, pelo louvor, mas também pela unidade que intensificou o agir de Deus e fez com que aquelas barreiras fossem transpostas e fez com que eles, diante do exército inimigo, pudessem obter a vitória. Porque os muros caíram e dali em diante eles atravessaram, invadiram a cidade e venceram-na por completo pelo poder do nome do nosso Deus. É assim que é a palavra do Senhor. Liberte o louvor hoje mesmo no seu coração, adore ao Senhor, responda ao Senhor, sirva ao Senhor, mas sobretudo pertença a uma família do Senhor.
pertençam à família do Senhor. Busque uma igreja. E eu costumo dizer, não a igreja mais perto da sua casa, mas a igreja mais perto da sua Bíblia. Porque tem muita igreja perto da sua casa, mas pode ser que ela não seja bíblica. A igreja precisa pregar o Jesus verdadeiro, servir ao Deus verdadeiro. A igreja precisa comungar de princípios que são participativos, coletivos, porque a igreja não tem dono. O dono da igreja, o cabeça da igreja, aquele que manda na igreja é Jesus. Todos nós somos membros, a começar de mim. Todos nós somos membros. No sentido de que nós estaremos diante de Deus prestando conta das nossas próprias vidas, e só o Senhor é o verdadeiro Deus, digno de adoração, de louvor e soberano sobre a igreja dele. Uma igreja que não tenha medo de abrir suas contabilidades e prestar contas daquilo que é feito com as ofertas, com os dízimos. Uma igreja que você sabe que sempre estará ali para lhe ajudar, que se importa se você está bem, que se importa se você está mal, que ora por você e que cuida da sua vida de forma integral. Essa é a igreja que precisamos pertencer, essa é a igreja que precisamos ser. Para que assim como aquela nação conquistou a sua Jericó, nós possamos dia a dia vencermos as muralhas que estão diante da nossa vida. Resumindo, então, nós entendemos por meio desse capítulo que os muros não podem ser maiores do que a nossa fé, que as promessas de Deus muitas vezes antecedem aquilo que nós estamos vendo, porque Deus disse que eles venceriam antes mesmo que as muralhas pudessem cair, que a obediência, mesmo quando parece sem sentido, ainda assim faz com que Deus possa agir e, segundo a sua vontade, fazer o que lhe apraz. O silêncio, o louvor e a unidade são armas poderosas quando estamos em batalha, e que Deus não precisa da nossa lógica, Deus não precisa que a gente entenda, Deus só precisa que a gente obedeça, porque se a gente obedecer, tudo dará certo no final, porque o Senhor cumprirá a sua palavra. Como aplicação final para a sua vida, eu gostaria de dizer, identifique a sua Jericó. Olhe para o seu coração e veja aquilo que tem te impedido, aquilo que tem sido barreira, aquilo que tem sido muro no seu coração para uma adoração verdadeira ao Senhor. Persista em obediência, para que você possa vencer essa Jericó. Cultive uma vida de oração, uma vida de louvor e uma vida de obediência ininterruptas a Deus. Valorize a unidade da fé e creia na promessa do Senhor, porque certamente, agindo Deus, ninguém pode impedir, e Ele trará o cumprimento da sua promessa sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida de todos nós. Nesse momento eu quero finalizar essa mensagem pedindo para que você possa orar. E eu queria fazer isso de uma maneira diferente. Eu queria pedir para que você pudesse estar em oração pela sua vida, para que você possa pedir o auxílio desse Deus, para derrubar os muros que têm te impedido de adorar a Deus completamente. E se você tem isso, eu não quero saber qual é o muro, eu não quero identificar qual é individualmente o seu problema, porque eu sirvo a um Deus que sabe de todas as coisas. Eu quero te pedir humildemente, se é esse o seu caso, e se você quer receber essa oração, fique de pé, põe a sua mão no seu coração que eu quero orar por você. Eu quero lhe ajudar nessa batalha, nessa noite. Eu quero interceder junto ao Senhor para que Ele ajude você a vencer. Seja uma enfermidade, seja uma dificuldade de relacionamento, seja um problema financeiro, seja o que for. Nada pode impedir o agir de Deus. Nada pode paralisar a ação do nosso Deus. Coloque a sua mão no seu coração, vamos orar nessa hora. Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus, na Tua presença santa, maravilhosa e uníssona, ó Deus, nós queremos diante do Senhor, no Teu altar, na Tua casa de oração, ó Deus, clamarmos a Ti, porque não há outro maior que Ti, porque não há outro Deus a quem vivemos. Nós já cantamos aqui, ó Deus, os reinos se abalam pela Tua presença, os povos se curvam, as nossas mãos se levantam para Te adorar e dizer que o Senhor é o Rei, e que o Teu reino é eterno, e que o Teu reino, ó Deus, nunca terá fim. E é crendo nisso, ó Deus, que nós queremos entregar agora nas Tuas mãos, ó Deus, a nossa oração. Eu oro por cada irmão meu aqui, ó Deus, por cada irmã minha aqui, ó Deus, que neste momento entrega, ó Deus, a sua Jericó diante do Senhor. Essa Jericó que tem, ó Deus, sido vitoriosa, que tem, ó Deus, se sentido fortificada, e que muitas vezes, ó Deus, foi por nós mesmos alimentada por muito tempo.
Mas nós, em nome de Jesus, queremos te pedir, ó Deus, nos ajuda a derrubá-la, nos ajuda a vencê-la, nos ajuda, ó Deus, a atravessá-la para um novo tempo, para um novo momento, para uma nova vida contigo. Liberta o teu povo, ó Deus. Livra o teu povo. Cura o teu povo. Abençoa o teu povo, ó Deus. Nós não temos, ó Deus, mérito nisso, mas nós, ó Deus, recorremos por meio de Cristo a Ti, ó Pai. Porque Ele mesmo disse, vocês são filhos, já não são servos, então recorremos a esse Pai de amor. Recorremos a esse Pai gracioso, misericordioso, para que nos ajude, para que nos auxilie. Pai, muitas vezes passamos por lutas, provações, por dificuldades, ó Deus, e somos por elas vencidos, mas em nome de Jesus, nós queremos Te obedecer, nós queremos Te servir, nós queremos Te adorar, ó Deus, e enquanto, ó Deus, fazemos isso, nós queremos ver, ó Deus, e experimentar a vitória que só o Senhor pode trazer sobre as nossas vidas. Que vidas sejam transformadas, que famílias sejam transformadas, que corações sejam transformados, que o Senhor, ó Deus, o Deus de graça e misericórdia, seja aquele que opera tudo isso em nós. É a nossa oração e a nossa gratidão, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com todos vocês, hoje e para sempre, por onde quer que forem. Amém e amém. Os amados, podeis assentar, podeis orar silenciosamente. Depois desse tempo de oração, a gente pode se despedir em paz e segurança uns dos outros, bem como matar a saudade daqueles que a gente não vê há algum tempo.